O evento de hoje contará com a participação do professor e historiador Leandro Carnal e tratará do tema Valores Éticos nas Organizações. Através deste fórum, visamos debater e refletir sobre mais um importante tema que permeia o mundo do trabalho. É missão de um veículo de comunicação discutir os temas da atualidade presentes no nosso dia a dia. Embora a ética esteja sempre presente, sempre seja algo relevante na nossa sociedade, o tema é muito atual. E este é o primeiro motivo. O segundo é que o nosso palestrante, o Carnal, é simplesmente espetacular e brilhante. Nós, do CIE, estamos muito felizes com esta parceria com a Band, esperando oferecer ao público presente mais um fórum repleto de ideias e reflexões, os valores éticos nas organizações. Chamo ao palco nosso convidado para dar início à sua palestra, Leandro Carnal. Estar aqui em Porto Alegre é sempre uma honra. Há pouco tempo eu estava e alguém lia um currículo longo com todos os livros e a plateia reagia com indiferença e, de repente, disse, e ele é daqui. Aí bateram palmas. Isso é um sinal de que nós gaúchos temos uma patologia de identidade muito interessante. E, em especial, eu me sinto feliz em falar sobre um tema tão caro, a filosofia, a história, que é exatamente a questão da ética. Falo num momento específico em que o Brasil está mais pessimista do que nunca. Quando, ainda jovem estudante aqui no Rio Grande do Sul, eu fui para comícios em Porto Alegre pedindo a volta das diretas já, nós tínhamos certeza que a queda da ditadura militar e a ascensão da democracia e do Estado de Direito seria uma maravilha. E assim estávamos em Porto Alegre em 84. Veio Sarney. Depois fizemos campanha contra a corrupção, queríamos eleições diretas, com voto direto, então veio Collor. Houve quem reclamasse do governo Lula e veio Dilma. E eu começo a pensar numa velha frase da minha mãe que marido e empregada é melhor não trocar, porque vem pior. Então, fica com o que tem. Aceitem o que tem, que vai acabar sendo menos danoso a vocês. Pessimismo, ele tem um duplo efeito negativo. O primeiro é nublar a noção de futuro. O segundo é destruir um pouco a iniciativa da ação. O pessimismo tem algo de reacionário, porque ele é uma estratégia que faz você não ter estratégia. O pessimista faz você não pensar no futuro. Teremos Olimpíadas daqui a um mês, e nós sequer sabemos quem irá abri-las. Provavelmente quem não estiver em Curitiba. Provavelmente quem não estiver conhecendo a capital do Paraná. Nós temos um certo medo dessa dimensão, porque pensem, um país que tem que planejar um evento planetário, constrói uma ciclovia que não prevê ondas à beira-mar. Eu vou repetir porque pode não ter sido entendido por todo mundo. Construiu-se uma ciclovia que não previa onda à beira-mar, que está ao lado de uma arcada que tem mais de 100 anos. Está ao lado de uma estrada centenária, que é o que aparece aqui. E mais, como lidar com este erro permanente administrativo, com a corrupção que isto envolve? Como lidar também com outro fenômeno que é cultural? As duas vítimas trágicas deste incidente foram jogadas à praia e as pessoas jogavam bola ao lado dos cadáveres. Como lidar com a indiferença do mundo diante dessa dor? Quando as instituições públicas entram em colapso, a felicidade individual entra em ascensão. Porque o espaço da felicidade não é mais a praça, mas é a casa. Hoje, essa defesa da felicidade pessoal e da autoajuda nasce do colapso da ética política como espaço de realização do humano, que é aquilo que foi notado várias vezes. George Washington nunca discutiu sua felicidade com Martha Washington, porque seu projeto era fundar um país. Benjamin Franklin nunca discutiu sua felicidade, seu projeto era um país. Como o nosso projeto não é mais o país, eu passo a discutir muito autoajuda, felicidade, pensamento positivo, ou me torno simplesmente um cínico, não no sentido grego da palavra, de pessoa que acha que a verdade não pode ser conhecida de fato, com os grandes cínicos gregos, importância na filosofia, mas no sentido de
dizer às pessoas irrelevâncias, que você tenha um bom ano, né? Muito bom dia, ou ficar mandando pelo WhatsApp mensagem, bom dia, entupindo o telefone de todo mundo de irrelevâncias. Né? Por que é que há tanto debate sobre ética? Porque se esqueceu simplesmente a base da ética, o que é o certo e o que é errado, o que é o bom, o bem e o que é o mal. Ou seja, esqueceu-se quem é bom e quem é mal com U, o que é o bem e o quem é mal com L. Essa é a fórmula básica da ética, distinguir o bem do mal. A minha geração era muito impressionado por um episódio da década de 70, um avião caiu nos Andes, e os que sobreviveram passaram fome, e tinham os colegas que tinham morrido, e decidiram praticar o canibalismo. Os jovens nem lembram dessa história. Esse virou um livro chamado Sobreviventes dos Andes. Toda vez que eu entro num avião, até hoje, eu olho para a pessoa que está do meu lado e faço uma avaliação proteica, assim. Quanto tempo ela me daria, ou ele, de sobrevida nesse caso? É claro que eu nunca comeria um cadáver, porque eu não estou com fome. Mantenha essa fome por um mês e você vai ver que o imperativo categórico se impõe. Minha empregada, eu questionei, porque ela compra DVD pirata e eu sou contra qualquer tipo de pirataria. E aí ela me disse, mas o senhor tem dinheiro para comprar o original. Eu não. Ela acusou minha ética de ser baseada no meu CPF e não nos meus valores. E eu a mantenho ainda assim comigo. O que ela está dizendo? A sua honestidade é falta de necessidade de infringir. É isso que ela está dizendo filosoficamente. A filosofia tem uma outra dificuldade. Porque algo é errado, mesmo que ninguém saiba ou puna. Por que matar é errado, ainda que não houvesse um Deus, e não houvesse um inferno, e não houvesse um interdito desde Caim contra o homicídio? Por que isto é equivocado? Ou seja, por que é que o bem é o bem, independente de alguém observar? Aí nós estamos num campo mais complicado, que é o campo filosófico. Como eu disse, moral, eu estudo religiões, ela é mais antiga, provavelmente vai durar mais que a filosofia, mas o nosso objetivo hoje não é moral, nosso objetivo é ético. O que eles têm em comum? Ambos apostam que, seguindo os princípios morais ou éticos, eu atingirei a felicidade. A religião aposta mais na felicidade após a morte. A ética aposta mais na felicidade antes da morte. Bem, com isso, nós vamos entrar neste campo complicado que está sendo muito debatido. E eu quero dizer a vocês que é muito bom que nós brasileiros estejamos envolvidos num debate ético, porque este é o momento de repensar a fundação deste país. Eu sempre lembro que a democracia não é mais ética do que a ditadura. Inclusive porque, no caso do Brasil, grande parte das pessoas pertence aos dois momentos. Mas a democracia é o momento que você impõe a transparência como parte do jogo. Por isso que na democracia aparecem mais questões de infração ética do que na ditadura. Se alguém nesse auditório acha que as mesmas empreiteiras que ora se envolvem pública e já declaradamente com atitudes não éticas, quando construíram Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Angra 1 e 2, eram exemplos morais, vestais, éticas, eu acho que é uma pessoa ingênua. A perfectibilidade do caráter constitui uma noção importante. E esta, para nós brasileiros, é central. Incluir-me no problema. Não há uma nação não ética. Não há um trânsito não cidadão. Existem pessoas como eu e como vocês que formamos essa nação. Todo problema que começa com eu é seu, frase da minha mãe. Todo problema que começa com eu é seu. Nós somos um país que retira o eu da responsabilidade histórica. Você engordou, é tireoide. Eu tenho tireoide. Não, todos têm tireoide, gente, salvo quem extraiu a tireoide. Nossa, mas você está sem forma, está flácido, eu não tenho vontade de academia. Eu também não. Ninguém tem, na verdade. Ninguém tem, né? Ninguém vai me dizer, ai, que delícia é capim. Capim é ruim, picanha que é bom. Mas essa é uma escolha.
É uma escolha. Ainda que eu tenha certeza que a escolha por bacon e picanha evita Alzheimer. Se você comer todos os dias, não chegará à idade de desenvolver Alzheimer, né? A vida ética facilita. A vida sem ética multiplica os problemas. Porque, ao contrário do que nos ensinaram, o crime compensa. O crime compensa e bem. Caixa 2, suborno de fiscal, propina, compensa. É mentira que o crime não compensa, ele compensa. Agora, o que é verdade é que ele não compensa para sempre. Ou seja, em algum momento vai haver uma visita de um funcionário da Polícia Federal, de ascendência nipônica ou não, dependendo do momento que você tiver. Em algum momento, não vai mais compensar. Em algum momento. Então, como lembra Lincoln, você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo. Você pode enganar muitas pessoas durante muito tempo. Mas você não pode enganar todas as pessoas durante todo o tempo. Eu gosto muito dessa imagem. Eu tenho insistido muito com os alunos nessa imagem. Nós, no Brasil, gostamos muito do pé da direita, que é a bailarina ágil, que dança e encanta, na sapatilha de cetim. E esquecemos que o custo do pé da direita é o pé da esquerda. Ou seja, que o custo do sucesso é o trabalho, que o custo da excelência é o esforço. Que onde eu estou é fruto de trabalho. Onde cada um de vocês vão conseguir ou conseguirão chegar, é fruto desse esforço. Só que as pessoas olham o resultado e dizem isso. Uma coisa que me irrita desde que eu era adolescente. Nossa, você tem jeito com línguas, né? Eu tenho um jeito extraordinário. Porque se eu tivesse jeito, eu não teria perdido toda a juventude estudando línguas. Não teria passado sábado e domingo decorando verbo irregular. As pessoas fazem crer que eu estava um dia andando pela rua, estava na rua da praia, indo para a Praça da Alfândega, e levou lá, o francês tombou sobre mim e donc je parle. Pronto. Esqueceram de 8 anos de aliança francesa, estágio na França, para poder falar médio bom. Não é ainda o grau que eu gostaria. Eu aprendi há muito tempo, gente, e transmito a vocês esse aprendizado, para mim, insofismável. Jeito, vocação, talento, é o nome que o vagabundo dá àquilo que ele não consegue fazer. Trabalho é uma das bases da ética. Trabalho, seja ele qual for, seja ele de qual estrutura for, trabalho é a base da ética. O trabalho disciplina meu contato com o mundo. O trabalho disciplina meu esforço com o mundo. O trabalho determina como estudante ou já como profissional, ou as duas coisas, a noção que eu tenho, que eu preciso para levar adiante todas essas questões. Trabalho é essencial. Eu acho que eu nasci dentro de um ambiente no Vale dos Sinos, de descendentes de imigrantes, que acreditavam muito nessa história dos ancestrais que chegaram sem nada e fizeram muito. Mas eu acredito até hoje que uma boa tese, que um bom livro, que um aprendizado seja fruto de esforço, seja fruto de muito trabalho, para poder dar à pessoa perspectiva dentro do mundo, o ponto que eu estou e o ponto no qual os outros estão. O ponto da perspectiva. E com isso, saber que a cada fase corresponde uma determinada necessidade, que existe um desafio para cada fase, que me faz sair da zona de conforto, que me faz acreditar em valores. Valores que podem ser, por exemplo, família. E eu vou definir diferente da tradição moral, família como um espaço onde há amor, independente das pessoas que a constituem. Podem ser pai, mãe e filhos, podem ser pai e filhos, mãe e filhos, pai, 2 mães e filhos, não importa. Pai do primeiro casamento, com irmão do segundo casamento, com meio-irmão do terceiro. Família é o espaço onde existe amor e proteção entre as pessoas, seja ela qual for. Estes valores, aprender amor e do amor, aprender comportamento ético, aprender respeito, isso é fundamental, independente do modelo de família que você constituiu, independente deste modelo. Família é um espaço focado na proteção das pessoas. E este micro que protege, família, também eu quero pensar esta microfísica do poder, usando uma expressão de Michel de Foucault, nessa cena das marginais de São Paulo. À direita, um carro na faixa do ônibus, provavelmente falando ao celular. Provavelmente
indo à escola levar um atestado médico do filho que faltou à prova, falso. Ou indo ao dentista para comprar um recibo falso de tratamento. E o dentista que pergunta se quer ou não recibo, porque aí o preço é outro. E ambos falando mal do governo, dizendo que o governo é um horror. Esse governo em Brasília é tudo uns ladrão. Isso é uma silepse tradicional de número. É tudo uns ladrão. Ou seja, é muito menos grave andar na faixa do ônibus do que quebrar a Petrobras. É muito menos grave. É muito mais grave quebrar a Petrobras. É muito mais grave no estado que eu moro hoje, São Paulo, uma coisa que me irrita muito, roubar a merenda escolar da escola pública. Isso me mexe assim visceralmente. Roubar das crianças da escola pública a merenda escolar, que já é ruim, e roubá-la. É muito mais grave afetar crianças na escola pública. Porém, esta pequena falta de ética e a grande falta de ética tem uma cadeia causal, tem uma cadeia de elos, umas com as outras. E isto é grave. Este é o ponto que eu quero trazer, que as pessoas talvez não entendam. Alguns já me atacaram publicamente por isso. Não existe país do mundo hoje em que o Estado seja ético e a população corrupta. E não existe país onde o Estado seja corrupto e a população ética. Os países que têm um maior desenvolvimento ético têm populações com trânsito civilizado. Os países onde o Estado é transparente e que ganham os títulos dessas ONGs de transparência, são países onde, em geral, o trânsito funciona e as escolas são muito valorizadas. O que eu quero dizer é que é lógico que não se aplica a todas as pessoas, nem a todas as pessoas da população, nem a todos os políticos, obviamente, mas que existe uma relação entre corrupção estatal e corrupção social. Imaginar que este ser da direita, ao votar, vai eleger a ética como a sua referência máxima, é ingenuidade. Ele vai votar, como garante Tocqueville no século XIX, em alguém que se pareça com ele, ao analisar a democracia na América. Então, família, ensina. Ensina o quê? Quando meu filho está na cadeirinha, no carro, e eu passo o sinal vermelho, eu estou ensinando. Quando eu paro no meio da faixa de segurança com ele a bordo, eu estou ensinando. Quando eu digo uma frase cafajeste sobre a mulher dirigindo ao meu lado, eu estou ensinando. E este currículo oculto é o mais eficaz de todos os currículos. É aquele que vai direto na base do cérebro e não sai mais. Segundo a ONU, 15 pessoas em média no mundo tiram a vida de cada 100 mil. Significa a falência mais radical de esperança, que é o suicídio. No Brasil são 9, não chega a 9. São 7 homens e 2 mulheres suicidas para cada 15 mil. No Japão são 49. Este país mais ético se mata muito mais. É que acho que aqui a gente mata tanto que na hora de se matar a gente pensa. Não? Também que o Japão tem uma cultura budista que acredita na reencarnação profundamente, a ideia do código de ética é importante, não? E assim por diante. Mas, em todo caso, eu não acho que a ética seja o único caminho para a felicidade. Mas há países que são assim. E a nossa educação é uma educação complexa. Todos os meus alunos que vão comigo ao sul da Alemanha, vêm naquelas fazendinhas do sul da Alemanha, na porta, uma mesa, tem flores, salsichas, embutidos, geleias, ovos, o preço e uma caixa com euros para você pegar e dar o troco. Todos os meus alunos, que são pessoas de elite em São Paulo, que viajam, olham e me perguntam, dá para roubar tudo e sair correndo? Dá para fazer isso, não tem ninguém olhando, mas ninguém faz. Não? Em Berlim não tem catraca no metrô, você entra com ou sem ticket. Todos os brasileiros me perguntam a mesma coisa. Dá para entrar sem pagar? Dá. Não é que eles vão entrar sem pagar, são pessoas éticas, mas fazer essa pergunta é sinal de uma cultura. Uma cultura sempre do imediato, do aqui e agora, que nos leva a essa reflexão. O Estado brasileiro é um inimigo da nação, oposto eticamente à nação, ou é a cara da nação?
O Estado brasileiro é o reflexo dessa sociedade ou é uma espécie de enxerto exótico dessa sociedade? E aí vem o problema da democracia. Nenhum dos nossos 513 deputados, 81 senadores, 27 governadores, foi mediante golpe de Estado. Todos foram eleitos, aberta e democraticamente. Esse é o ponto difícil da democracia. Todos estão lá por voto. Então, é uma questão a se refletir. Refletir sobre o país, e o país que nós queremos. Porque apenas a ética, apenas o comportamento ético garante a liberdade. Eu dei palestra num tribunal de alçada do trabalho, e foi muito interessante que um empresário na minha frente perguntou ao juiz: o que a gente tem que fazer para não ser multado? Ele disse: cumprir a CLT. É uma fórmula bastante clara, né? Registra, paga os direitos e não vai haver chance disso acontecer. Não? Ou seja, temos uma outra questão importante, que é o fato de que somos uma sociedade individualista, eu já toquei, mas também muito vaidosa. Somos profundamente vaidosos, o que explica tanta depressão no mundo contemporâneo. Temos uma vaidade muito grande. E essa vaidade faz com que as pessoas façam um erro que eu acabei de lembrar numa entrevista do Roda Viva. A frase tipicamente brasileira e terrível, você sabe com quem está falando, só é possível, gente, e visível, segundo meu colega Cortella, nos estágios finais do Alzheimer. Quando você está esquecendo quem você é, você pode perguntar a um colega: por favor, você sabe com quem você está falando? Nesses casos, impõe a caridade, que você diga: você é fulano, e a pessoa fica tranquila. Fora isso, é uma imbecilidade da nossa tradição escravocrata, de achar que a sociedade é formada de pessoas que têm ou não direito à justiça e à lei. Então, essa vaidade torna as pessoas, inclusive elas erram muito, porque elas são vaidosas. A vaidade é um dos piores conselheiros que tem. A vaidade faz as pessoas se acreditarem muito mais do que são. A vaidade, o ego, o superego, aquilo que um colega meu define como o pequeno argentino que mora dentro de mim. Ou seja, aquele ser que quer uma atenção especial, vem da nossa tradição escravocrata. Vem do fato de que nessa imagem nós temos 4 seres humanos e apenas um com direito à justiça, à tranquilidade e ao conforto. Essa tradição é tão forte que quando Getúlio sobe ao poder e cria em 31 o Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho, entregando a Lindolf Collor, quando cria em 43 a CLT, estendendo a todos os trabalhadores urbanos, especialmente operários, certos direitos trabalhistas, vamos lembrar que apenas em 2016, quase 80 anos depois disso, que as domésticas ganharam o direito pleno a fundo de garantia. O que significa isso? O espaço doméstico continua sendo um espaço escravocrata. E as várias pessoas que resistiram dizendo: onde já se viu? Ou seja, a saudade da senzala neste país, ela é incrível. E é uma saudade curiosa, porque a rigor a senzala não existe desde 13 de maio de 1888. Mas é essa tradição escrava que talvez se reflita nesse grande microcosmos, que são as organizações, onde se deve testar mais do que nunca a ética. E aí uma esperança minha muito forte. Vários casos jurídicos no Brasil que eu acompanho dizem respeito a uma questão. Que questão é essa? Quando um juiz identifica a ação não ética de um funcionário na empresa, este juiz constata o seguinte: houve ações sobre ética na empresa, há um código de ética, há um treinamento ético, se houver, o juiz tende a considerar que aquele funcionário agiu sozinho. Se não há, ele tende a considerar que faz parte da cultura da empresa. Ética passou a constar do item lucro ou do item prejuízo. Tudo aquilo que algumas empreiteiras ganharam, talvez não se comparem ao que vão perder em valor da sua marca e indenizações. Ética passou a dar prejuízo quando infringida. Então nós estamos diante de um microcosmos que está sendo questionado a esse respeito. E é muito importante que o bem e o mal, as pessoas boas e as pessoas más, são contagiosos. Um chefe ético
favorece uma equipe ética. Um líder ético favorece um grupo ético. Mas, da mesma forma, infelizmente, um chefe não ético favorece um grupo não ético. Estamos no meio de uma revolução ética que está envolvendo essa questão da vaidade, da tradição escrava, das transformações que a nossa sociedade vive, que são muito grandes, são enormes. Se eu conseguir refletir neste momento, é possível que nós estejamos à beira de uma grande transformação que pode ou não ocorrer. Pois pela primeira vez os brasileiros estão discutindo abertamente o que é o certo e o errado em todos os campos. Pela primeira vez estamos discutindo em todos os campos comportamentos machistas, comportamentos homofóbicos, comportamentos racistas. Pela primeira vez o Brasil está trazendo para a sala aquilo que foi posto debaixo do tapete durante 5 séculos. Acabamos de lancetar o furúnculo e o que está saindo não é agradável. Parece, como diz o Macaco Simão em São Paulo, um jornalista satírico, escândalo parece lenço de papel. Você puxa um, sempre vem 3. Sempre vem 3. Você nunca consegue tirar da caixinha um só. Escândalo vai... Aí você tenta puxar e tirar outro, vem mais um monte. Não? Às vezes eu acho, não é uma defesa dele, nenhuma análise, que o juiz Moro vai ter a dificuldade que teve o Dr. Simão Bacamarte no Alienista do Machado de Assis. O alienista foi colocando no hospício todo mundo que ele considerava louco. Uma hora ele percebeu que ele era o único louco. Ele se trancou no hospício e libertou todo mundo. Eu acho que haverá um momento que o juiz Moro vai se trancar numa cela, vai dizer, sejam livres, que agora eu vi que somos o único país do planeta Terra que está em falta de tornozeleira eletrônica. Vocês imaginem isso, gente. Nenhum outro país do planeta está com falta de tornozeleira. Quer dizer, virou um produto, vai começar a ser vendido no mercado negro, vai começar a ter gente em mesinhas na rua da praia vendendo tornozeleiras, modelos mais confortáveis, com o esquinho, porque está numa demanda brutal. Pode ser um bom sinal. É possível imaginar que nós chegaremos ao paraíso? Eu sou adepto da ideia que não. Tomando um autor conservador, João Pereira Coutinho, que escreveu num texto, ele é conservador, a seguinte ideia: não é possível que o Estado garanta o paraíso, mas é possível que o Estado evite o inferno. Eu acho que isso já é bastante. Não é possível que eu vá para um lugar onde não haja problemas, mas é possível que eu evite um lugar onde o problema seja a única coisa que exista. O mundo sempre terá problemas, mas há uma diferença entre a Dinamarca e a Síria. E a diferença está um pouco na concepção de ética dos dois lugares. E, de novo, eu não quero dizer que a Dinamarca seja um paraíso. Não adianta eu ter um país com distribuição de renda muito boa, com governo ético, como a Noruega, em que um louco pega a arma, vai numa ilha e mata 77 pessoas. Sempre haverá loucos no mundo. Agora eu preciso construir um mundo em que o louco não seja o elemento constituidor deste mundo, que seja uma exceção, uma anomalia. Eu não voltarei ao paraíso e não há possibilidade de restaurar o paraíso. Porém, tomando essas medidas éticas, eu consigo evitar o inferno de uma vida em choque, permanente. A situação que Hobbes previu de todos contra todos. Errar é humano. Tomando o nosso grande mito fundador da cultura judaico-cristã e islâmica, Adão e Eva, um casal perfeito feito numa corporação, numa empresa, atendido pelo CIE, ou seja, fizeram estágio, estão atendidos na empresa, estão felizes, gente da casa, promovida do chão da casa, do próprio pó. Só tem uma regra ética na empresa, não comer daquele fruto, e eles infringem a regra. São expulsos da empresa por justa causa, chegam no mundo, têm 2 filhos, um mata o outro. Essa é a primeira família humana. Pais expulsos do paraíso, 50% dos filhos homicidas. Essa é a primeira família humana. Quando eu digo errar é humano, meus amigos da engenharia me dizem na Unicamp que errar é humanas, mas eu prefiro dizer que errar é humano. Eu estou dizendo que faz parte da condição humana errar e tentar acertar. E de tentar chegar à sabedoria antes do fim. Aquilo que diz o bobo do Rei Lear do Shakespeare, pobre Lear, que ficou velho antes de ficar sábio. É a pior coisa, porque não é bom envelhecer, gente. Quem inventou melhor idade
devia ter 16 anos. Não é bom envelhecer, mas tem algumas vantagens. Uma delas, além de passar à frente na fila, é você, agora, tentar ser um pouco mais sábio. Ao final, é essa luta que eu acho que começou no Brasil. Eu não posso garantir. O futuro não é próprio do historiador, que é especialista no passado. Eu acho que começou essa luta. E acho que começou uma transformação. Acho que é a primeira vez que nós começamos a nos importar. E acho que talvez, em 1 ou 2 gerações, com sorte, nós consigamos um novo país. Um país que vai precisar de novo de uma refundação, mas será melhor do que esse. Eu tenho uma esperança profunda. E como nós somos o único povo do Brasil que sabe o seu próprio hino do Estado, nenhum outro do planeta Brasil tem a menor noção que seu Estado tenha um hino. Nós somos o único pedaço deste país que chama o tomate domesticado no México de tomate gaúcho. E chama o melão, uma fruta da Pérsia, do Irã, de melão gaúcho. Nós temos que aprender uma característica deste nosso Estado. Não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, ou seja, ético, acaba por ser escravo. Era isso que eu queria lembrar a vocês. Muito obrigado. Obrigado.